Olá, mulheres! Vamos lá para o capítulo de número 9 do livro Mulheres com Espada. Como carregar a sua cruz como uma heroína. Nós estamos no dia 16. Espada da colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. João capítulo 4, versículo 35. Existe apenas uma espada nativa norte-americana e fazendo jus ao verdadeiro estilo da América. Ela tem diversas utilidades, mais de 20 ao todo. O facão, suas aplicações diversas podem ser divididas em 4 categorias principais: limpar ou manter o caminho limpo, mudar o ambiente, realizar colheitas e matar ou se desfazer. Aqui está uma amostra das maneiras como o facão pode ser utilizado. Esse utensílio define o caminho e mantém as trilhas abertas. Corta adubos para nutrir um jardim ou madeira para fazer fogo. Um facão pode limpar uma área para acampamento, criar um bosque ou alameda e diversificar habitats, movendo gramados e entalhando cercas. Ele é conhecido por aparar árvores e vinhas para direcionar e estimular o crescimento futuro, moldar postes, treliças e construir abrigos. O facão é utilizado para colher arroz, cana-de-açúcar, milho, trigo, painço, cevada, farroupilha, aveia e alimentos para animais. Assim como cortar e abrir coco, nozes e outros, o facão é ideal para remover a vegetação acima do chão, enquanto deixa a raiz no lugar para colheitas futuras. Finalmente, existe a questão da proteção e do abate. Apesar de não ser o propósito original da sua criação, o facão é uma formidável arma de defesa, capaz de afastar assaltantes e animais silvestres e matar cobras venenosas. Ele também pode ser usado para caça esportiva. Quem sabe, certo? O facão é comparado à combinação de uma faca, um machado e uma espada. E por ter tantas utilidades, essa espada faz parte da vida diária em muitas partes do mundo. Sinceramente, com uma lista tão impressionante de uso, eu me pergunto como sobreviver tanto tempo sem um. Nas páginas a seguir, irei focar no que pode acontecer quando limpamos o caminho, mudamos o ambiente e realizamos colheita. Você pode encontrar seu caminho, criar um refúgio e desfrutar o fruto do seu trabalho. E ao longo do caminho, você pode encontrar algumas cobras que precisam ser rapidamente eliminadas, limpando e mantendo o caminho limpo. Nada melhor para abrir um caminho espiritual do que a palavra de Deus. Passeie pelo livro de Provérbios e você verá claramente o que se estende à sua frente e atrás de você. Caminhos não são meramente um meio para um fim. Caminhos e jornada têm um propósito. Às vezes, chegar muito rápido é prejudicial. É perigoso chegar sem a maturidade do caráter ou com ele intacto. Caráter e força sempre vêm quando permanecemos no curso. Provérbios capítulo 20, versículo 21, nos adverte que o que é adquirido rapidamente nem sempre é abençoado no fim das contas. Com tantos meios de transportes aerodinâmicos, perdemos um pouco do sentido que há em percorrer o caminho. Uma vida rica e relacionamentos duradouros não são construídos pulando do ponto A para o ponto B o mais rápido possível, mas escolhendo as lições da jornada. Em nossos dias de calçadas, os caminhos que são abertos em meio à vegetação são apenas picadas ou atalhos nas florestas e campos. Antigamente, contudo,
Era claro que estradas transportavam pessoas. Esses eram os caminhos que os conectavam. Infelizmente, tornamo-nos um povo que se move em um lugar para o outro tão rapidamente que falhamos em abrir o caminho que precisamos para nos conectar com outras pessoas. E esse movimento horizontal constante sobre a face da Terra geralmente nos custa o caminho que deveríamos trilhar verticalmente. Não foi acidentalmente que uma estratégia que Roma usou para conquistar o mundo tenha sido a construção de pontes e estradas. Isso permitiu que os romanos movessem seus exércitos e exportassem sua cultura. Na teoria, estradas, pontes e caminhos são neutros, mas como nos dias de Roma, as forças hostis podem usar essa estrada tão fácil quanto os aliados as usam. Em nossos dias, caminhos digitais percorrem o planeta. A internet e a mídia social são estradas e caminhos virtuais. Mas caminhos de mídia social devem ser forjados com grande cuidado e não ser utilizado como um substituto do contato pessoal. Muitos casamentos sofrem porque um dos cônjuges está sozinho na cama enquanto o outro está emocionalmente envolvido com intimidades virtuais na internet. Quem nunca teve um amigo ou foi o amigo que não conseguia prestar atenção na conversa porque o celular não podia ser deixado de lado? Cada dia é uma jornada no curso do tempo. Nós nos comovemos através do tempo, mesmo sem nunca sairmos da nossa casa. Assim como o tempo, carreiras e destinos têm caminhos. Amizades seguem seu curso e famílias têm jornadas. Além do desafio de iluminar trilhas, existe a necessidade de manter intacta o que foi forjado. Isso garante que outros não percam o caminho ou fiquem confusos por causa da nossa negligência. Vamos simplificar as coisas. De acordo com Salmos e Provérbios, existe apenas dois caminhos neste curso da vida. Um que conduz à luz e à vida, e o outro que conduz à escuridão e à morte. Não existe caminhos intermediários. A escolha parece óbvia, o caminho de Deus, que conduz à luz e à vida, mas existem épocas na vida em que precisamos de luz extra para escolher o caminho correto. Por exemplo, na época da juventude, nos falta experiência. Quando estamos sofrendo, pode nos faltar perspectiva. Em épocas de escuridão, podemos perder nosso caminho. Às vezes, a estrada não está claramente sinalizada ou o curso um pouco turvo, e a necessidade de luz adicional se torna óbvia. Apropriando-nos da sabedoria do salmista, aprendemos que a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Salmo de número 119, versículo 130. Isso significa que não somos limitados pelo nível de luz do nosso ambiente. À medida que a palavra de Deus entra em nossos corações, ela não apenas guia nossa alma, mas também provê luz. O que é perigoso na escuridão é exposto na luz. Caminhos novos e antigos. Mais do que nunca, Deus está nos pedindo para forjar nossos caminhos e reabrir os antigos. Por muito tempo, o povo de Deus se perdeu do caminho para a santidade. Jeremias capítulo 18, versículo 15. Precisamos da sua palavra para reparar o caminho diante de Jesus. Assim como um facão limpa caminhos na floresta, a espada da palavra de Deus tem poder para partir o que nos enreda. Isso significa que talvez sejamos levados a trilhas caminhos que inicialmente parecem mais difíceis, mas podemos usar a palavra de Deus para limpar e iluminar nossos passos à medida que avançamos. Se você é cristã, o inimigo não foi capaz de bloquear sua entrada no caminho da salvação.
mas ele irá trabalhar duro para tirá-la do caminho. A luz da palavra de Deus lhe garante entendimento, e esse entendimento é capaz de te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Provérbios capítulo 2, versículo 12 ao 15. Com esses versículos aprendemos que a perversidade no discurso conduz, por fim, a caminhos perversos e veredas tortas. E esses trajetos separam você do caminho da vida. Esse versículo mostra 3 coisas. O diabo tem um caminho, uma vereda e uma língua. Então, é racional pensarmos que a justiça tem um caminho, uma vereda e uma língua, que, claro, você já conhece. O termo caminho fala de um conjunto de métodos, costumes, maneiras, técnicas, táticas e estilos. Uma amostra do método ou caminho ruim incluirá orgulho, desobediência, desonra, blasfêmia, perversidade, mentira, fornicação, adultério, idolatria, vingança, ódio, inveja, ira e bruxaria. A Bíblia, o termo vereda, se difere do caminho, porque caminho é a maneira como você viaja e vereda é o curso para onde você é direcionado. A maneira que você usa para ir a algum lugar pode variar, desde caminhar até voar, enquanto sua direção de viagem pode ser de leste a oeste. No contexto da Escritura, a maneira de viajar por veredas justas é dizendo a verdade em vez de mentira. E a terceira dinâmica nesses versículos é a língua. Quer entendamos ou não, o que dissermos irá determinar tanto nosso método de viagem quanto o nosso destino. A língua tem o poder de nos conectar e transportar para caminhos retos e veredas de justiça, tão certo como nossas palavras têm o poder de nos separar do mal. Em curso, o caminho descreve como você viaja. A vereda é a sua rota. E ambos são frequentemente escolhidos pela virtude das palavras que falamos. Nossa língua ou escolha de palavra tem o poder de traçar o curso de nossa vida. Mas e se você está tentando encontrar sua vereda? E se uma vereda antiga está coberta de vegetação, ou se você deseja mantê-la limpa para que outras pessoas encontrem seus caminhos? Como você navega por essas trilhas? Certamente muitos se perderão porque foram guiados para fora do caminho. O legalismo faz com que as pessoas se sintam desencorajadas e deixam de buscar a Deus. Enquanto o curso de legalidade enlaça aqueles que seguem por ele com luxúria e paixões extremas. Não faz sentido seguir a mesma trilha que levou outras pessoas a lugar nenhum. Temos a chance de caminhar em um caminho novo e vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 20. Não vá para onde o caminho talvez o conduza. Em vez disso, vá para onde há caminho e deixe uma trilha. Não tenho a intenção de que essa afirmação soe contraditória, mas às vezes veredas justas requerem uma abordagem não convencional. Jesus nunca se desviou da vereda da justiça, mas ele foi definitivamente um pioneiro. Ele comissionou aqueles que o seguiram a fazer o mesmo quando enviou os seus discípulos por toda a terra para fazer discípulos em todas as nações. Antes da cruz, todas as veredas para a salvação conduziam ao templo em Jerusalém. Após sua gloriosa ressurreição, o Calvário se tornou o epicentro
para templos de carne e sangue espalhados pela terra. Tanto Martim Lutero quanto Madre Teresa abandonaram uma rota esperada para deixarem uma trilha para outros. Você decide deixar de seguir uma trilha exatamente da mesma forma que decide seguir uma. Você espera a direção de Deus, então segue para onde Ele conduz, tanto em palavras quanto em feitos. Nós lemos a sua palavra, consideramos seus caminhos e falamos a sua língua, e o que buscamos irá se abrir diante de nós. Através do poder da sua palavra, ele faz um caminho onde parece não haver caminho. Nosso Deus sabe como navegar, em um deserto onde não há estrada ou curso de água. Afasta-te de mim o caminho de falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Salmos de número 119, versículo 29 ao 32.